Por favor, eu peço a gentileza para quem tem um aplicativo, trouxe sua Bíblia, abri-la no livro Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 2, apenas o verso 14. Eu estarei lendo em duas versões, a versão que tradicionalmente nós lemos, NVT, nova versão tradicional, e depois eu lerei na nova tradução da linguagem de hoje. Apenas o verso 14 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, pois, nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. E o verso 15, somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo texto diz assim: graças, porém, a Deus em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Eu gosto dessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, no finalzinho, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Hoje, comemoramos no calendário da Convenção Batista Brasileira o Dia do Pastor Batista. Então, eu, como pastor dessa igreja, 21º ano de ministério aqui, quase 10 anos em Campinas, mais de 30 anos de pastorado. Assim como também o pastor Edenilson, que faz parte dessa igreja, o pastor Ricardo. Nesse dia, nos sentimos homenageados. E no meu coração sempre vem uma pergunta se sou um pastor de sucesso ou sou um pastor de vitórias. Há diferença? Porque quando eu era budista, a coisa que eu mais odiava era o nome pastor, baseado naqueles pastores que eu via na televisão. Então nós temos um modelo pastoral que, se você olha por aquele modelo, por aquela fotografia, por aquele espectro, você vai ver pastores muito ricos, pastores mostrando suas casas, casas lá em Bacarronta, casas em condomínios fechados aqui no Brasil, de alto valor agregado, pastores com jatinhos, pastores com igrejas grandes. E do ponto de vista humano, você olha para essas figuras e você vai adjetivar dizendo que são pastores de sucesso. Pastores vitoriosos não necessariamente o sucesso os acompanha. E eu quero mostrar aqui na Bíblia 3 modelos pastorais que, do ponto de vista da métrica da nossa sociedade que impera nos dias de hoje, seria um fracasso retumbante. Talvez, nesse dia do pastor Batista, a pergunta é: o ministério desse que vos fala é um ministério vitorioso? E se ele é vitorioso, qual a métrica, qual a régua, qual o cano que deve medir para aferir se é um ministério vitorioso? Se é pelo número de membros da igreja local, do ponto de vista numérico, vai ter que ter alguma avaliação para que assim seja feita. Se é pelo número de igrejas que essa igreja multiplicou, abrindo novas frentes de trabalho, também pode ter essa mensurabilidade para nós aferirmos. Em 2023, a nossa Convenção Batista Brasileira fez um censo, uma pesquisa em todo o território nacional para saber o número de membros e o número de igrejas batistas em solo brasileiro, já que aqui em Santa Bárbara do Oeste foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro no dia 10 de setembro de 1871. Então,
aqui Santa Bárbara do Oeste é conhecida como o berço do trabalho batista em solo brasileiro. Nesse censo de 2023, a Convenção Batista, que está divulgando agora a métrica adotada para aferir as igrejas e o número de membros das suas igrejas, trouxe um dado preocupante. 62% das igrejas batistas pertencentes à Convenção Batista Brasileira, a CBB, elas possuem no seu hall de membros menos de 100 pessoas. 62% das igrejas batistas possuem no seu hall de membros menos de 100 pessoas. 41% dessas igrejas têm a média de membresia de 66 pessoas. Pegaram uma parametrização, igrejas até 20 anos de organizadas, de estatuto, de inscrição no CNPJ do nossa federação, igrejas com até 20 anos de organização, 80% dessas igrejas até 20 anos têm menos de 100 pessoas no seu hall de membros. 62% das igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira têm menos de 100 pessoas e, veja, 41% dessas igrejas se mantêm com 66 membros. Assim, a Convenção Batista Brasileira chegou à conclusão que o que mantém a nossa convenção em solo brasileiro são igrejas com 90% delas com menos de 100 membros. Se hoje nós somos 4 milhões de batistas, 90% das igrejas, menos de 100 pessoas. Estratificando pelo templo de organização, plantação dessas igrejas, nós temos igrejas com até 20 anos de organização, um número pequeno de 100 membros, que isso reflete, e 48% desses 100 membros, as igrejas no número de 63 a 66 pessoas. Igrejas de 21 a 50 anos de organização. 56% dessas igrejas continuam tendo menos de 100 membros e 44% dessas igrejas têm a média de 68 pessoas frequentando seus cultos. Agora, igrejas plantadas há 80 anos. A nossa igreja, fundada em 1955, no dia 20 de março de 55, está mais ou menos chegando aos seus 80 anos. Então veja, nós estamos nessa metrificação aqui. 30% dessas igrejas com 80 anos de organização possuem menos de 100 membros. Em média, essa casa em que a nossa igreja está, de 60 a 70 anos, passando por várias regiões do Brasil, da América Latina e até a América do Norte, a média de igrejas batistas no Brasil, América Latina e América do Norte, de onde veio o Evangelho para Santa Bárbara do Oeste, esse número eles chamam de fator 65. A média, 65 pessoas frequentando igrejas Brasil, América Latina e América do Norte. Nós não conseguimos quebrar a barreira das 70 pessoas per capita por igreja. Pastor, mas esse número é pós-Covid? Não. Quando vieram para o Brasil, em 1904, os primeiros missionários, os Begby, que fundaram a primeira igreja batista em São Paulo, organizaram a primeira igreja batista aqui em Santa Bárbara do Oeste, primeira igreja batista na Bahia. Vocês pegam os Taylors no Rio de Janeiro, vocês pegam Euric Nelson na Amazônia. 6 grupos de missionários que vieram para o Brasil em 1904, eles fundaram 40 igrejas
60 igrejas, num total de 4.000 membros, no início do século XX. E veja, se você dividir 4.000 membros por 60 igrejas, você vai ter o número 66. 66 membros por igreja. Esse número não mudou na história. Esse número não foi inventado. Não é uma numerolatria que nós estamos usando, porque literalmente as igrejas estacionaram no tempo. Mesmo a membresia de Santa Bárbara do Oeste, você tem um município que talvez tenha 200.000 habitantes. A cada ano o censo revela crescimento. A cidade cresce pelo índice do IBGE e mostra que está crescendo a cidade. Mas o número de membros na igreja não. Até porque, se nós assim pintarmos a igreja como está pintada, está bonita, se nós criarmos um senso estético para o nosso prédio, ainda assim, se pintarmos a igreja de preto, conforme algumas modas adotadas num tempo aí bem recente, se nós colocarmos painel de LED, isso não vai fazer com que haja crescimento, porque o que traz crescimento para a igreja é justamente o senso de missão que a igreja tem perdido ao longo das décadas. Porque se a cidade está crescendo, era para ter crescimento numérico também na igreja. Mas por que a igreja não cresce? Porque tem uma média de que quanto mais tempo de crente você tem numa igreja, menos você evangeliza. E por que você menos evangeliza? Porque você deixa de ter amigos não crentes. Você só tem a linguagem crentez, paz de Deus, amado, glória a Deus, aleluia, vai cair fogo do céu. Você começa com linguajar que só crente entende. E os seus amigos não crentes, você não consegue dialogar nessa mesma conversa. Então, quando você assiste os cultos da internet, aquelas pessoas fazendo uma candombleia, uma mistura sincrética de candomblé com culto evangélico, aquilo ali só fala para os seus, para as quatro paredes. As pessoas de fora não vão conseguir entender a música cantada, Leão de Judá prevaleceu, porque só faz sentido no nosso crentez. E se você fizer uma análise dos seus amigos, provavelmente boa parte deles são crentes, são evangélicos. Quando faz um acampamento de jovens, são crentes que frequentam esses acampamentos. Quando nós fazemos assim um retiro de liderança, boa parte são crentes que frequentam esses ambientes. E nós não temos mais amizades com pessoas não crentes. E é necessário que nessa metrificação, porque as igrejas não crescem, mesmo que o censo demográfico está crescendo nas cidades e as políticas públicas também precisam mudar, a igreja estacionou num tempo, porque quanto mais tempo você tem de igreja, menos você evangeliza. Quanto mais tempo você tem de crente, menos você perdeu o senso de missão. Então, se nós pintarmos essa igreja de qualquer cor que seja, se nós colocarmos painéis de LED, se nós melhorarmos na parte musical, se nós fizermos shows, a igreja só vai ter uma pequena mudança estética, mas não numérica. Talvez aqui a pergunta para esse dia do pastor Batista, eu fazer essa pergunta, reverberar no meu coração, com a seguinte pergunta: meu ministério, já que o sucesso é medido pela métrica numeral, o meu ministério é um ministério de sucesso ou um ministério de vitórias? E essa pergunta veio depois que eu vi um adesivo num carro, e o adesivo tem essas palavras: que as minhas vitórias sejam a marca da presença de Jesus na minha vida. Que as minhas vitórias sejam a marca de Jesus na minha vida. E a pergunta é: como que eu sei que você é vitorioso? Como que eu sei que você é vitoriosa? Será que não é mais um discurso vazio do nosso crentez que estamos acostumados? Porque quando a gente diz Jesus te ama, não quer dizer muita coisa.
Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Não quer dizer muita coisa. Precisa ser definido com mais clareza. Até porque, para algumas pessoas, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você é vitorioso, você é vitoriosa, está muito mais relacionado a não ser humilhado em público, ter seus filhos criados dentro de uma autodenominada igreja, ser promovido no trabalho, ter bom emprego, não ter um filho que engravide a namorada antes da data do casamento, possuir um bom carro, trocar de modelo de carro a cada 2 anos. Sem dúvida, esse modelo de prosperidade, esse modelo de sucesso, é um modelo que eu chamo calvinista. E por que calvinista? Porque a marca de uma pessoa próspera é que ela é salva, e uma vez salva por Jesus, ela deve prosperar, porque isso está na linha defendida pelos calvinistas, marcas de uma pessoa salva. E aí, o Salmo 1 fala que tudo que uma pessoa que tem essas marcas, fala que tudo que ele faz, prosperará. Essa é a marca de uma pessoa salva. Mas aí a pergunta continua: o meu ministério é um ministério de sucesso ou é um ministério vitorioso? Qual desses dois você escolheria? Sucesso ou vitórias? Em qual dos dois você investiria a sua vida? Numa vida de sucesso ou numa vida de vitórias? Serão os dois a mesma coisa? Sucesso e vitória são sinônimos? Não. Até porque sucesso ele é temporal, ele é metrificável. Sucesso é a maneira de nós medirmos o nosso desempenho. Deus, porém, considera outros aspectos na vida ministerial de um vocacionado para o ministério pastoral. Na Bíblia Sagrada, nós temos Jeremias, nós temos João Batista e nós temos Jesus. E se você for pela régua do sucesso, esses homens, Jesus, Jeremias e João Batista, foram um fracasso. E por que foram um fracasso? Porque João Batista, apesar de falar toda a verdade, apesar de chegar para Jesus e dizer que ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, João Batista, apesar de ser um homem íntegro e admirável, teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja quando ele estava preso, para satisfazer o ego narcisista de um adolescente que, com a dança sensual, acabou atraindo a admiração de um déspota. E a mãe, como pedido, pede a retaliação da cabeça do profeta. Do ponto de vista do sucesso, esse homem foi um fracasso. Jeremias, apesar de falar toda a palavra de Deus, apesar do tempo cravar que tudo aquilo que ele disse era verdade, tudo aquilo que ele falou aconteceu, do jeito que ele falou, foi incompreendido pelos seus da sua época. Jeremias é considerado o profeta maior, porque a sua profecia de 66 capítulos é a maior que nós temos em todos os livros da Bíblia. Jeremias, ele cumpriu o seu chamado de pregar a palavra de Deus, mesmo sendo desacreditado por aqueles que as ouviam. Um fracasso do ponto de vista do sucesso. Se você pega o capítulo 46 até do 51 de Jeremias, ele faz profecias fora da sua área geográfica. Ele estava em Jerusalém e ele começa a falar para mais de 6 nações. Ele começa a dizer o que ia acontecer com aqueles reinos, inclusive Babilônia. E tudo o que ele falou aconteceu. Então veja só, ele prega falando para o Egito, ele prega falando para a Filistia, para Moabe, para Amon, para Edom, para Damasco, para Quedar, para Hazor, para Elão e para Babilônia. E tudo o que ele falou, a história comprovou como verdadeiro. Isso mostra que, do ponto de vista vitorioso, o ministério dele foi garantido como um homem vitorioso, mas do ponto de vista do sucesso, um homem que foi preso, um homem que foi açoitado, foi colocado dentro de um poço, e se não fosse um etíope que entendeu que ele era um homem de Deus, ele teria morrido sufocado pela lama desse poço.
Em Jeremias capítulo 1, verso 5, a parte B, fala que Deus, quando ele nasce, eu te constituí como profeta para as nações. Então essas nações aqui, quase 10, comprovam que Deus havia dado a ele um ministério vitorioso. Mas do ponto de vista do sucesso, um fracasso. A palavra nações, no hebraico, significa gorim, que se refere povos além de Israel. E é por isso que quando ele faz uma profecia para a Babilônia acontece, esse profeta chamado por Deus, do ponto de vista do sucesso é um fracasso, mas do ponto de vista vitorioso de Deus, ele alcançou. Tem um livro chamado Evangelho Maltrapilhos, do Brennan Manning. Ele faz uma sequência desse Evangelho do Maltrapilho. Ele escreve Meditações para o Maltrapilho. E ele coloca Jeremias como um profeta maltrapilho. Maltrapilho é aquele camarada que você não dá nada. Voltaire, um ateu, ele chamou os cristãos na França a religião dos esfarrapados. Porque ele considerava que os cristãos ali eram insignificantes. Então, maltrapilho, o Evangelho para os Maltrapilhos, Brennan Manning, ele fala sobre Jeremias assim: o profeta Jeremias é um exemplo fulgurante de fracassos bem-sucedidos. Jeremias lembra-nos que a vocação é aquilo que Deus quer, é aceitar-nos exatamente como Ele nos fez, com os nossos talentos, disposição e caráter, ou falta dele. Deus pode nos dar um talento para ensinarmos e 5 talentos para exercermos com paixão. E o terceiro homem, que é, conforme aqui Brennan Manning diz, que é fracassos bem-sucedidos, João Batista. João Batista, mesmo tendo a cabeça cortada, foi elogiado por Jesus, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, 28, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Olha, quem está falando isso é o próprio Jesus. Mas se você olha do ponto de vista do sucesso, um homem elogiado por Jesus tem a cabeça cortada, preso de uma forma humilhante. Só que Jesus fala sobre João Batista do ponto de vista de ser um homem vitorioso. Por que é vitorioso? Porque nem Abraão recebeu um elogio desse, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem o profeta Samuel, nem Davi, nem Isaías e nem Jeremias recebeu um elogio de um homem vitorioso conforme João Batista, mesmo tendo uma morte tão cruel assim. Tem uma psicóloga chamada Suzy Fleury, ela tem um livro chamado Competência Emocional, editora Gente. Ela fala que uma característica comum à ideia de sucesso é a de que somos conhecidos e reconhecidos pela qualidade daquilo que fazemos. O que Jeremias fez não foi compreendido, o que João Batista fez não foi compreendido, e aqui nós olhamos o próprio Jesus, não foi compreendido. Então, na métrica do sucesso, esses homens foram um fracasso bem-sucedido. E a psicóloga, ela continua dizendo: a imagem de uma pessoa vencedora passa pelo reconhecimento individual ou público do que ela realiza na vida. Então, a vitória dessas pessoas é que, vamos colocar, 20 séculos depois, nós estamos aqui falando delas. Quando você encontra um menino com o nome de Jeremias, é porque esse homem foi vitorioso e alguém, um pai e uma mãe, nomeou o nome desse menino de Jeremias em compensação ao grande homem vitorioso que ele foi. Mas foi um sucesso na sua época? Não, foi um fracasso. Então, quando você conhece alguém que se chama Moisés, é porque até mesmo aquelas pessoas que o liderou, na qual ele estava liderando, quis apedrejá-lo em alguns momentos da vida dele. Do ponto de vista do sucesso, foi um fracasso porque ele não conseguiu entrar na terra prometida. Mas, quando alguém coloca o nome numa criança de Moisés, significa que ele é vitorioso, assim como Davi, assim como Samuel e os demais aqui da lista que nós lemos aqui nessa noite. E assim, eu quero, nesse dia do pastor, nesses
15 minutos que resta, deixar a marca do meu ministério como um ministério que eu procuro ser vitorioso e não de sucesso. E essas marcas, em primeiro lugar, nunca querer que Deus seja um meio para eu chegar num fim. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Por mais nobre que o fim seja, Deus nunca vai ser o meio. Ele é o fim de todas as coisas. Quantas vezes servimos a Deus apenas interessado em um relacionamento mercantilista? Olha, até hoje, meus amados, quando eu falo de dízimo, para mim causa um certo constrangimento, mesmo sabendo que é bíblico, mesmo sabendo que é um mandamento, não porque é do Velho Testamento, porque quando Abraão deu o dízimo, não existia Velho Testamento. Quando Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, não tinha Velho Testamento. Então, é antes do Velho Testamento, é uma gratidão do coração, é uma generosidade. Então, eu não quero usar a igreja para um fim. Eu uso a igreja como um meio para nós alcançarmos o fim, que é glorificar o nome de Deus. Então, começou uma campanha aqui, a Germina é testemunha porque ela arrecadou os recursos, e ela sabe que quando eu peço recurso, eu também oferto dos meus recursos, porque melhor do que receber é dar, conforme diz a palavra de Deus. Então, quer saber o valor que eu ofertei? Pergunta para a Germina. Porque não é só a igreja que é desafiada, esse que vos fala faz parte dessa igreja. Pedimos a Deus poder para pregar, quando na verdade nosso interesse muitas vezes limita-se a uma necessidade de autoafirmação. Esse meio eu não quero alcançar desse jeito. Em segundo lugar, porque eu entendo que o ministério pastoral é vitorioso, porque sempre tento desenvolver com Deus um relacionamento que nunca vai ser substituído por boas obras. Não é o que eu faço que agrada a Deus, é o que Ele fez por mim. Quantas vezes nós andamos com Deus num relacionamento frio de trabalho, de prestação de serviço, recompensas, promessas, e muitas vezes não desfrutamos de um relacionamento de intimidade com Deus. Buscamos ao Senhor não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. E é por isso que esse texto que nós usamos aqui, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. E aqui usa o texto de um ministério pastoral vitorioso, por nosso intermédio. Eu acho legal vidas e famílias que, de alguma forma, eu tenho participado, casamentos que eu tenho celebrado, e quando as pessoas estão aqui, de alguma forma, por meu intermédio, graças a Deus, através do ministério pastoral, Deus tem usado a minha vida e eu me sinto vitorioso com isso em nome de Jesus. Pessoas que eu tenho batizado aqui na igreja, pessoas que eu tenho visto crescer na fé, pessoas que eu vejo cada dia se tornando pessoas que estão desenvolvendo na graça do conhecimento de Jesus Cristo, e Deus tem usado minha vida com todas as fraquezas e debilidades. A gente tem um grupo de beach tênis, e eu levo café, começou com uma garrafa, já estou levando 2, porque começa a chegar outras pessoas, fica sentado ali e a gente fica sempre com uma resenha, falando de vida, fé e carreira. E teve um aniversário sexta-feira, que o rapaz me convidou, mesmo não frequentando a igreja, participando do divórcio da vida dele, participando desse novo relacionamento, e a parte que mais me agrada é quando ele fala: você é o meu pastor. Você é o meu pastor. Eu não frequento a igreja, mas você é o meu pastor. E aí, eu, minha esposa, meus filhos, fomos no aniversário. E no mesmo dia teve um encontro do pessoal da natação. Então, me convidaram para lá. E aí tem uma mulher que ela se declara ateia. Ela fala assim: você não é pastor, porque os pastores que eu conheço são chatos. Eu falei: tá ok, então eu não sou pastor. Não preciso ser. Eu não tenho crise de identidade. Então eu considero que o ministério pastoral é vitorioso quando você tem, além, já que esse número batista fala que a cada 10 anos a gente não tem mais amigos não crentes,
eu estou desenvolvendo um ministério fora das quatro paredes de pessoas que consideram pastor mesmo não frequentando essa igreja. Porque o ministério é vitorioso quando as pessoas conhecem você, não pela fachada que você representa, mas pela essência na qual a Bíblia fala que é o bom perfume de Cristo. Que quando você chega, você é percebido, não pelas cobranças que você exige, mas pelo testemunho que você dá. E esse rapaz que me considera pastor dele, a agenda que Deus fez em nossas vidas, eu estava nadando, cheguei na borda da piscina, tinha um homem vestido de gravata, falou o seguinte: você é o pastor Pita? Eu olhei assim com óculos, tirei o óculos de natação, eu falei, nossa, juiz, intimação judicial, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, eu gostaria de conversar com o senhor, podemos tomar um café? Terminei, tomei meu banho, fui para a casa dele e lá ele compartilhou o divórcio, a dor do coração. Naquele momento ali eu percebo que o ministério é vitorioso, não pela etiqueta que você usa, mas pelo perfume que você exala para a honra e glória de Deus. Não abro mão disso. Não estou nem aí se não tem cara de pastor, focinho de pastor, se veste como pastor, mas se exalar o perfume de Cristo. E aqui Paulo fala, esse é um ministério triunfante. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo. Então eu uso o café e o quilo do café está R$100. Os irmãos sabem disso, café em grãos. E semana passada eu ganhei 4 quilos de café desse pessoal do tênis, da natação e do beach. Muito mais do que eu posso tomar. Então, quando você é generoso, em matéria de generosidade, ninguém ganha do eterno. Teve um rapaz que eu falei, ele me deu 2 quilos, R$200. Eu falei, é muito café para mim. E aí ele falou, não. Eu falei, eu vou moer, consegui chegar até no condomínio que ele mora, entrar na casa dele e ele compartilhar, olha, meu filho tem uma doença assim, você pode rezar? Eu vou rezar. Lá na nossa igreja é orar, mas eu vou rezar pelo seu filho, eu vou orar pelo seu filho. São desculpas para você exalar o bom perfume de Cristo. Não é para falar de igreja, não é para falar de religião, mas o ministério vitorioso é esse ministério, cabeça cortada, dentro de um poço, Jesus não sendo reconhecido, e as pessoas ali com Jesus falaram que Jesus tinha demônio. Só que é um ministério vitorioso, porque se nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos não no nome do pastor Pita, não no nome da Igreja Batista, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Ele comprou para si pessoas de várias tribos e nações e fez de nós um só povo. Esse é um ministério vitorioso. E assim, na linguagem de hoje, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros do desfile de vitória de Cristo. Lindo isso, né? Quem escreveu isso foi o pastor Werner Kachel, que foi o pastor da Igreja Batista do Cambuí, a igreja que me ordenou pastor. Ele que traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Um homem que falava 5 ou 6 idiomas, mas se você chegasse na igreja, confundiria ele com o faxineiro da igreja, de tão simples que ele era. Werner Kachel traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Esse é o ministério vitorioso que eu gostaria de ter nessa igreja. O ministério de sucesso você vai encontrar em outros modelos, em outras igrejas. Mas se nós, de cada 100 igrejas, 80% delas têm a membresia com menos de 66 pessoas. Então nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer exalar o bom perfume de Cristo na nossa geração. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Agradeço a Deus por pastorear essa igreja, agradeço a Deus porque conheci minha esposa, casei nessa cidade,
tenho 2 filhos aqui nessa cidade. E quem sabe aqui da história, o primeiro convite, eu recusei o convite dessa igreja, porque uma outra igreja me convidou, São José do Rio Preto. E talvez aí, sabe aquele botão clique, sabe aquele filme clique, que se aperta assim, como que seria se eu tivesse ido para lá, né? Não teria conhecido a Ana, não teria Daniel e Benjamin, mas eu entendo que Deus me chamou para essa igreja local. Eu amo essa igreja, eu amo essa cidade, e um tempo atrás recebemos um convite para uma outra cidade, para uma outra igreja. A igreja tinha quase 500, 600 membros, e eu falei com a Ana, falei com um amigo meu, eu amo essa cidade, eu quero envelhecer aqui nessa cidade em nome de Jesus. Se amanhã eu não estiver pastoreando essa igreja, eu estarei frequentando, sentando no banco aí do lado de vocês, batalhando pelo crescimento da igreja, para que a gente quebre o número dos 65, fator 65, que a gente consiga crescer em números, exalando o bom perfume de Cristo. Estamos juntos? Deus amado,